Fala galera, bem-vindos a mais um programa Contramão. Hoje com o leiloeiro Georgios, formado em Direito, um especialista em tudo que tem aqui. Então, por favor, como você está hoje? O que você espera daqui? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse programa interessante. E obrigado, Luiz, obrigado, Luca, obrigado, Renato. E vamos conversar um pouquinho sobre várias coisas. Eu acho que temos muito a trabalhar com relação a essas caminhadas da vida, né? Como a gente tem. Primeiro eu queria também agradecer muito por você ter vindo, como ele falou, uma honra ter você aqui. A gente queria muito começar falando dessa parte do direito, que é uma coisa que, né, muitas pessoas da nossa cidade ainda pensam em fazer, porque é aquela coisa, tipo, medicina, direito, que são as faculdades um pouco... Engenharia. Exato. E aí fica sempre nessa, e eu queria falar um pouco como foi, por que você entrou nisso, e como foi a sua trajetória dentro dessa parte do direito. Eu sei que é uma pergunta bem grande, a gente pode dividir ela em partes. Sim. E aí... É uma caminhada. Aliás, eu comecei querendo fazer direito, porque eu perguntei para minha madrinha, quando eu era adolescente, qual profissão eu usaria terno. Ela falou assim, você tem que ser advogado. Né? É assim, bem aleatório mesmo. E aí, quando eu me formei e fui prestar vestibulares, eu prestei vestibular tanto para engenharia como para direito. Aliás, a gente não tem muita percepção ainda do que quer fazer realmente, né? Porque a gente está lá com 17 anos, tudo é muito ainda comezinho para a gente poder fazer uma escolha que vai mudar a vida inteira. Sim. Né? E aí eu acabei entrando em engenharia. Fui fazer lá na FEI, fiz 1 ano e meio de engenharia na FEI. Saí de lá, fui fazer engenharia no Exército. Né? E aí eu me formei no Exército também. E aí só depois que eu fui para o direito. Né? E essa demora foi muito importante para mim porque eu amadureci muito nesse tempo. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já tinha uma percepção de uma escolha mais solidificada, né? Melhor para o que eu queria. Mas mesmo assim, depois que você se forma, os caminhos do direito são muito amplos, né? Tanto que eu trafeguei aí por vários campos dentro do direito também na profissão em si. Era até isso que eu ia perguntar. O direito ele tem muitas áreas, muitos lugares diferentes que você pode caminhar. Como é que você fez para escolher, para tipo, eu quero fazer isso, eu quero seguir por esse caminho? É uma coisa. O que envolve para tomar essa decisão? Olha, o que eu acho que é muito importante é o estágio. O estágio, durante a faculdade, faz com que você tenha percepções do que será realmente a sua carreira. Então, não ter medo de fazer vários tipos de estágio, tanto no setor público como no privado, e também por várias áreas. Porque o ser estagiário não é para ganhar dinheiro, é para ganhar experiência, para ganhar aquele feeling do que você quer realmente fazer. Experimentar Eu acho que o estágio é um bom modelo para você ter de escolha. E aí depois, é claro, a vida vai te seguindo, né? Eu, por exemplo, quando eu me formei, eu tive a grande oportunidade de me formar e já ser professor. Eu comecei já no primeiro ano de formado, eu comecei a dar aula para cursos preparatórios para o exame de ordem, que é o exame lá para o bacharel em Direito poder advogar. E aí disso me abriu outras portas, e aí eu fui para a área do direito do consumidor, que foi a minha área acadêmica primeira que eu fui seguir, né? Nossa, direito de consumidor, a gente até falou um pouco aqui, tá muito presente na nossa vida, né? Então, porque não existe um dia que a gente não é consumidor. Você tinha comentado aqui, cara, como que você acha que isso mudou a sua perspectiva na hora de fazer as coisas? Você tendo conhecimento sobre o direito do consumidor? Eu acho que assim, o importante é que um aspecto muito prático do direito do consumidor. Né? Como você bem disse, a gente estava conversando em off aqui, a gente acorda tendo relações de consumo, colchão, travesseiro, edredom, fronha, e aí vai para o banheiro, tem várias relações de consumo logo pela manhã, e assim o dia inteiro até realmente a gente voltar a dormir. Né? E assim, há uma carência de conhecimento. E eu acho que o direito do consumidor ele não pode ser elitizado só para quem faz direito. Eu defendo até que o direito do consumidor ele tem que ser ensinado nas escolas, né? Tem que ser colocado lá na educação básica, porque desde aquele troco que vem faltando muitas vezes quando a gente faz uma compra numa padaria e tal, faz com que a gente tenha desrespeitos ao direito do consumidor, é o que eu costumo chamar de sapos de consumo, né? A gente engole sapos no direito do consumidor, que a gente nem sabe que realmente estamos tendo um desrespeito ao nosso direito. Então, eu acho que a educação para o consumo é uma ferramenta muito importante para a sociedade como um todo.
E o direito do consumidor que está falando, para quem não sabe o nome, ele é meio autoexplicativo, né? O direito que você tem ao consumir algo. Perfeitamente. E, bom, eu queria que você falasse um pouco, tipo, sobre isso. Ou melhor, deixa eu falar de Vai novo. lá. Uma curiosidade ou alguma coisa assim que você acha importante das pessoas saberem sobre o direito do consumidor, que você falou que é um conhecimento meio elitizado, uma coisa que você acha importante das pessoas saberem, mas que geralmente não sabem sobre o direito do consumidor. Acho que as relações de consumo, elas são muito básicas, por exemplo, quando a gente compra uma coisa pela internet, né? Então, você tem, por exemplo, a diferenciação do direito de arrependimento, que é aquela possibilidade de você desistir da compra depois de até 7 dias do recebimento do produto ou da contratação, que muitas vezes as pessoas não sabem ou não conseguem saber como exercer propriamente. Porque o fornecedor, muitas vezes, na busca de não deixar o consumidor exercer esse direito, acaba escamoteando, né, as formas com que o consumidor tem que exercer. E outras tantas, como por exemplo, quando um produto tem um problema, né, um problema de qualidade, então o computador parou de funcionar, o celular, qual é o direito que o consumidor tem? Para quem que ele tem que reclamar? Muitas vezes o consumidor reclama para a pessoa errada, vai reclamar no Procon quando deveria, por exemplo, ir direto para o fornecedor, que é o primeiro start que ele tem que dar nesse tipo de reclamação, para só depois, eventualmente, envolver o setor público do Procon ou, eventualmente, até ajuizar uma ação. No direito do consumidor, o ajuizamento de ação nunca é a melhor iniciativa para o consumidor, sempre buscar uma resolução direta com o fornecedor. Então, saber dos direitos e saber a forma de exercer é muito importante. E, cara, uma pergunta que estava pensando, você já deve ter lidado com vários casos desses direitos de consumo. Qual foi o mais inusitado que você já chegou? Que você fala, cara, nunca achei que eu ia ter que cuidar de uma coisa dessa. Ah, olha, são fatos interessantes. Por exemplo, uma pessoa que caiu numa balada, né? Ela estava descendo a escada da balada, tal, tropeçou e caiu, né? E ela veio me procurar justamente para ver qual é o direito dela. E aí é uma situação muito específica, porque primeiro que você não pode super proteger o consumidor, porque o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é feito, claro, para proteger o mais fraco, o vulnerável consumidor, mas não é para super proteger a ponto também de aniquilar o fornecedor, né? Então, analisar aqueles fatos, então, no primeiro momento, analisar os fatos que foram evidenciados, e o que foi observado foi que a escada ela não tinha aquele emborrachamento, né? A lixa, né? Para evitar realmente que escorregasse, e aí tinha também líquidos, tudo tal, então foi possível aí buscar uma tutela aí, uma proteção para essa consumidora. Então, até dentro da própria balada, Você é um consumidor. Claro, Você é um não, com certeza. consumidor. Subindo a escada, você é um consumidor. Sim, é assim, em vários momentos nós somos no supermercado, no shopping, ainda que a gente não compre nada, nós já somos consumidores porque estamos expostos àquela realidade de consumo. Então, em várias situações nós temos a proteção, mas não sabemos que temos efetivamente, né? E, cara, outra pergunta. Eu não sei se fui eu que comecei a perceber isso nos últimos dias, nesse último ano aí, ou se foi algo que foi implementado. Todo lugar que eu vou tem o livrinho dos direitos do consumidor em todo caixa. Isso foi uma lei que foi implementada, ou eu comecei a perceber agora? E por que é importante ter esse livrinho? Sim, nós temos uma lei que impõe ao fornecedor, no estabelecimento comercial, ter uma edição do Código de Defesa do Consumidor. Só que aí eu falo, você já leu a lei? Vocês já leram? Né? Então, realmente, uma lei, qualquer que seja, e o direito do consumidor não é diferente, ela é uma lei muito técnica. Né? E o Código de Defesa do Consumidor, em especial, ela é formada por vários princípios interpretativos que fazem com que, ainda que o código esteja lá à disposição de qualquer um, se você fala assim, eu acho que eu estou sendo desrespeitado no meu direito, se você pegar aquele código para achar realmente seu direito, dificilmente você vai achar. Sim. Porque você não tem o conhecimento e porque a leitura não é a mais palatável, né, possível. Mas ele está lá como uma forma de divulgação de que o fornecedor deve respeitar os direitos do consumidor. E uma pergunta, Não, desculpa, pode ir. uma pergunta até meio nisso que você está falando. Que estratégias você acha que são importantes e que podem funcionar para divulgar esse direito do consumidor, porque está exposto para a gente, mas muitas pessoas não têm conhecimento e tudo mais, eu acho que é importante todo mundo conhecer sobre os seus direitos, mas que não seja uma coisa tão falada. Então, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso? Olha, um dos
princípios do direito do consumidor é o princípio da informação e da educação. Uhum. Né? Então, o consumidor e o fornecedor têm que ser educados sobre seus direitos e sobre seus deveres. E eu acho que isso parte, como eu já falei, da educação fundamental, do ensino fundamental mesmo, como uma disciplina, não, claro, teórica, não do ponto de vista que a gente vê na faculdade e tal, mas de uma forma lúdica para ensinar as crianças, os adolescentes, dos seus direitos, porque eles, enquanto consumidores, depois eles também serão fornecedores. Sim. E aí isso faz com que todos no mercado de consumo sejam conhecedores dos seus direitos. Claro que a gente também tem a busca de campanhas educativas, o próprio fornecedor, quando ele faz um contrato ou faz a sua publicidade, ele tem dever de informar, de educar o fornecedor. Isso é muito importante para que todo mundo saiba desses seus direitos para poder exercê-los, né? Até porque, como você falou, é um negócio muito teórico, muito técnico, tem conceitos muito complicados. Que às vezes pessoas sem estudo não conseguem entender. Até porque tem uma faculdade de vários anos que é direito, né? Isso é muito, perdão, isso é muito característico do advogado, cara. Meus pais são, meu pai e minha mãe são formados em direito também. E dá pra ver no jeito que você fala que você é um advogado, cara. Você vai me perdoar. Mas o palatável, esse gingado todo é de advogado. Pô, então, isso. mano, vamos trazer aqui, né? Vamos falar Então, galera, diferente aqui. Código do Aí. consumidor. Código Então, do seus direitos, né, consumidor. como consumidor, mas realmente essa distância, esse distanciamento entre a questão da lei e realmente o popular é difícil de ser quebrada, né? Então, a comunicação, e aqui a gente está falando de semiótica, né, de comunicação, isso que é importante da gente trazer numa forma muito mais simplória, muito mais simplista, para que todos possam entender, né? Então, sempre que eu posso, por exemplo, eu falo para a Sofia, né, para minha filha, eu falo, ó, você tem direito aqui e tudo e tal, porque Sim. é importante de saber realmente exercer, mas antes de mais nada, saber. Então, a forma com que você tem a recepção dessa informação, né, vai atingir as pessoas que tenham mais cultura ou eventualmente mais níveis na educação, mas também aqueles que não têm, né? Então, o direito do consumidor é desde aquele analfabeto ou desde aquele que ainda não foi alfabetizado, porque desde o momento que nós estamos ainda na barriga das nossas mães até o momento que a gente nasce, cresce, desenvolve e até morre, nós somos consumidores. Então, todas essas etapas têm que ser evidenciadas, independente do nível social, da classe econômica, de Sim. tudo, né? Então, é importante que a comunicação faça com que a informação chegue às pessoas. E não dá para ensinar tudo da lei para todos, porque como você falou, já virou um negócio muito mais profundo, muito mais técnico, e não é mais um negócio que a gente precisa saber todas as leis, até porque não tem como alguém saber todas as leis, porque existem milhares e milhares e milhares, e o direito do Código do Consumidor, né, é uma coisa que é muito importante também, É mas muito também ele é importante, muito afeta todo técnico. mundo. Uhum. E a premissa é que todo mundo sabe todas as leis. Essa é a premissa que a gente Exato. trabalha. Quer dizer, você sabe tudo, Você tem que né? E na saber. verdade não é essa a realidade. Porque muitos nem fornecedores sabem dos deveres que eles têm. Então parte realmente de uma deficiência, uma ignorância com relação a não conhecer muito forte mesmo. Até quem trabalha nesse ramo do comercial muitas vezes não sabe o que o consumidor tem direito. E é o que você falou, é um negócio que é muito difícil de ser quebrado, essa distância entre o popular e o direito, porque já virou todo esse negócio gigante, muito complexo, e não tem mais como a gente ensinar tudo, mesmo partindo da premissa que todo mundo sabe desse tudo. Mas Fora eu as situações acho... que, desculpa, fora as situações que você tem, que o fornecedor sabe o que deve fazer, mas economicamente vale a pena desrespeitar o direito do Sim. consumidor. Também tem isso, né? Eu acho muito importante isso que você falou de começar a ensinar nas escolas desde pequeno, porque é uma coisa que está muito presente, como você falou, a gente cresce sendo consumidor, morre sendo consumidor. Então, eu acho muito importante de começar a ensinar a gente desde pequeno. Eu acho que é bem legal. Sim, E posso te fazer uma pergunta? claro. Tava pensando aqui, o jeito que a gente consome as coisas vem mudado com o tempo, certo? Qual que é a frequência que novas regras são implementadas, novas leis são implementadas e a mudança desse código? É frequente isso? Então, olha, a forma com que o Código de Defesa do Consumidor foi criado é uma forma muito interessante porque ela ficou atemporal, né? Então, a gente está falando de uma lei de 1990, né? Pô,
Década de 90 a gente não tinha a pujança da internet que nós temos hoje. Quer dizer, as relações sociais, todas eram completamente diferentes. E no direito consumidor a mesma coisa. Só que a forma com que ela foi escrita, com conceitos indeterminados, com uma forma aberta de interpretação, faz com que a gente consiga aplicar ela ainda hoje. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor não fala nada sobre internet, mas o direito de arrependimento, que eu usei como exemplo, ele se aplica perfeitamente porque é uma compra fora do estabelecimento comercial. O consumidor não vai até o fornecedor, é o fornecedor que aparece para o consumidor lá fazer aquela compra muitas vezes por impulso e justamente é o que justifica esse tipo de direito. Então, a evolução da sociedade faz com que as leis tenham que se evoluir também ao mesmo passo. No direito do consumidor, a frequência acaba sendo menor por conta dessa interpretação aberta da própria A lei. temporalidade. Isso. Que legal. Então, desde 1990, o Código do Consumidor foi criado então, em 1990. Isso. Tá? Faz mais Em de 15 setembro de 90 e foi entrar em vigor, né, foi valer mesmo em março de 91. E você acha que falta alguma atualização? Sempre falta alguma coisa, né? Principalmente pelas dinâmicas que nós temos. Agora a gente está tendo muita questão sobre inteligência artificial, né? Redes sociais em geral, são pontos que a gente precisa ter um olhar diferenciado para Sim. criar leis mais específicas, com certeza. Sim, É que- e... Não, pode falar. Desculpa, não, é que eu tô curioso, a gente já falou sobre sua vida no direito. Cara, você é professor também, dá pra você ver que você tem um domínio gigantesco no assunto. Em setembro de 90, você tem as datas e, cara, como foi e como é essa fase sua de professor? Olha, eu confesso a você que eu me encontrei na docência, eu me realizo, né? Se eu pudesse só ser professor, eu seria, né? Que economicamente não é tão viável assim. Mas depois que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de me tornar professor, é uma sequência até hoje, né? Então, faz mais de 20 anos que eu estou nessa área de aulas para cursos preparatórios para a OAB, né? Tanto agora graduação, que eu já dei aula, pós-graduação. Então, é uma realização. E eu acho que o mais importante do professor é transmitir conhecimento, ainda que não é o completo, mas provocar nas pessoas a vontade e a curiosidade de ir atrás de informações, de prospectar outros horizontes, querer outras coisas, né? Ainda que muitas vezes eu dou aula, não é aquela pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo, ela não vai seguir necessariamente a área que eu sou professor, mas isso vai fazer com que ela tenha um despertar de curiosidade, de reflexão muito importante. Eu acho que a curiosidade é o principal. Eu só queria falar um pouco, é que você falou da OAB meio rápido, e eu sei que a Renata, a gente estava falando aqui antes, ela queria perguntar um pouco sobre isso, não sei se ela tinha alguma coisa para falar, e eu também queria que você explicasse um pouco o que é a OAB, porque eu, por exemplo... Porque a gente vê muito sobre isso, a galera desesperada, que estuda muito, que é uma prova, assim, muito importante. Então, como é que foi que você mesmo se preparou? Como é preparar os seus alunos para a OAB? Olha, o exame de ordem, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, que a gente chama de OAB de forma mais fácil, para ser advogado, para ser advogada, precisa passar numa prova. Né? Uma prova que tem duas fases. Uma fase que é de testes, 80 testes, e uma fase que é escrita. E realmente você chega no último ano da faculdade possibilitando de fazer esse exame. E que não só é um conhecimento que põe à prova, que você estudou durante aqueles 5 anos e está colocando o conhecimento lá nas alternativas para ser aprovado, mas é uma questão muito particular de cada um, que mexe com o nervosismo, que mexe realmente com... é um ponto crítico do curso de Direito, porque a questão da cabeça, trabalhar as emoções, como que se comporta durante a prova, é tão importante ou até mais importante. Eu costumo falar que 70% da tua aprovação no exame de ordem é como você está na sua consciência, na sua cabeça, como você se prepara mentalmente do que propriamente o conhecimento. Com certeza. Então, nós temos índices muito baixos de aprovação. Cerca de 20% das pessoas que prestam o exame passam para serem advogadas. Então, é um índice muito baixo.
né, que reflete várias situações, desde a questão da própria educação jurídica, né, da qualidade dos cursos, também o empenho dos alunos, das alunas na preparação, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas que estão cursando a faculdade não estão se empenhando como deveriam. Né? E só depois, quando chega no exame de ordem, aí vai fazer um cursinho e tal, acabam se empenhando muito mais. Mas são inúmeros fatores que tornam difícil realmente esse momento de fazer o exame de ordem. Mas é que isso acho que é em qualquer prova, né? Até isso vem Enem, qualquer vestibular que você for fazer assim. Também tem Instituto Rio Branco, para quem é mais da Às vezes parte as provas mesmo que a gente faz. Exato, mas e é Demanda tudo muito do emocional da cabeça. é muito emocional e tem gente que inclusive critica muito porque tem gente que não tem esse emocional e que simplesmente vai mal nessas coisas porque não consegue ou não Sim. tenta, mas simplesmente não tem a cabeça, não tem a... E sabe o conteúdo. Né? Exato, e sabe Às como- vezes. Até a Renata me perguntou como que foi a minha prova, né? Eu não falei para ninguém que eu ia fazer, porque eu sou muito ansioso, né? E a prova geralmente é de domingo, né? Do exame de ordem. Então eu peguei, fiz uma mochilinha lá, falei que ia jogar bola para os meus pais, né? Porque eu não queria que... Porque assim, sabe aquele boa sorte, filhinho? Que a minha mãe ia falar assim, Entendo. filhinho, boa sorte, eu sei que você é inteligente, você vai passar. Isso ia me quebrar. Né, é a questão do emocional mesmo. Né? Então eu acabei até falando, vou jogar bola tal, e fui fazer a prova. Mas eu acho que também tem uma questão cultural dos estudantes quanto a forma de se preparar, tanto no colégio como na faculdade, que é só estudar para a última hora, ou de última hora, né? Eu vou ter prova semana que vem, eu só vou estudar na véspera. Não, o estudo é contínuo, a preparação é contínua. E quanto mais preparado você se encontra, mais confiança você tem e aí você consegue controlar melhor o seu emocional. Então, é uma retroalimentação, né? Estudo, confiança e preparação. E você tem alguma dica para essas pessoas que estão fazendo exame? Você falou dessa questão do estudo gradual, só que, como você disse, acho que tem duas vertentes dentro de fazer a prova, né? A parte do emocional e a parte de você estudar. Você disse que a sua estratégia foi ir lá sem contar para ninguém. Vou jogar uma bola. E agora? E as estratégias de estudo? Que você Olha, recomendaria? é muito particular. Cada um tem realmente uma forma de ver o mundo, uma forma de se preparar diferente. Mas eu acho que assim, claro que é muita responsabilidade fazer esse tipo de prova, porque define o teu futuro, né? Apesar de nós termos 3 provas anuais do exame de ordem, então se não passou nenhuma, dá para fazer a outra e até passar, né? Eu costumo brincar que passar na OAB não é se passar, mas quando passar, porque você ganha maturidade, até fazer a prova uma vez e reprovar, é uma experiência importante para você ver como que as questões são propostas, como que você deve se comportar durante a prova, com o raciocínio que deve ser desenvolvido, tudo. Então, assim, fazer muitas provas anteriores, pegar nessa preparação, então fazer provas anteriores para ver qual é a forma com que a questão é formulada, principalmente na primeira fase, em que você tem enunciados muito grandes para 4 alternativas, uma delas ser a verdadeira, né, a correta a ser assinalada. Então, essa perspectiva da experiência é muito importante também. Acho que essa é a principal dica. Não só ficar bitolado na teoria, mas ir para a prática, resolver exercícios, fazer provas anteriores. E existem alguns simulados que dá para você fazer? Olha, os cursinhos eles acabam fazendo, né? Então, os cursinhos em geral acabam tendo. Mas você pode fazer isso sem mesmo ter cursinho nenhum ou estar matriculado em um, porque as provas são públicas. Então, você pode baixar do site da OAB, da banca, né, que faz a prova. fazer Então, os você consegue ter anteriores. acesso à prova e fazer. É claro que são provas que já foram feitas, mas você tem gabarito, você tem já Sim. professores que resolveram, então você consegue estudar com base no que já foi aplicado. Os cursinhos geralmente aplicam simulados de questões novas, né, para colocar o aluno, a aluna em uma situação diferenciada. Eu queria saber um pouco, porque você também, além de tudo isso, a gente tem um cara que faz de tudo aqui. Você também falou que você fez parte do exército, e você falou, tipo, tão brevemente. Queria saber o que você fez no exército. Você falou que você se formou no exército. O que foi isso? Foi uma fase da minha vida muito interessante, porque geralmente todo mundo foge do exército, né? Pensar em exército é uma fuga, né? Querer Meu sair. plano. Meu- Meu plano. Então, mas olha só, talvez eu mude a tua ideia hoje, Vamos ver. tá? Porque a minha ideia foi mudada quando eu fui numa festa de uma amiga da minha mãe e o filho dela estava fazendo exército. E ele começou a me contar as histórias e tal, porque eu fiz
é o CPOR. Não sei se vocês já ouviram falar, Não. é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Então, é uma escola, um quartel-escola, diferente do exército de soldado, cabo e tal. Eu fui aluno nesse centro de preparação e, por conta disso, eu tive lá a escolha da arma, eu fiz engenharia lá, então você acaba estudando para ser oficial do exército, oficial temporário, né, que se chama. E assim, a vivência do exército me trouxe valores muito importantes com relação a amizades, a companheirismo, a questão de buscar ser o melhor que eu posso ser, porque lá no Exército o melhor é sempre muito valorizado. Então, se eu posso ser o melhor, eu tenho que fazer por onde da minha capacidade. Então, isso foi muito positivo para mim, que depois eu levei para o direito, depois, claro, para docência também, obviamente, tanto para advocacia e como agora para leiloaria também. Falar que eu vou pensar um pouquinho mais. Olha o poder de persuasão. Vou- do advogado. Não, eu vou pensar um pouquinho mais, mas é que é um negócio que, tipo, desde pequeno, não sei porquê, você sempre. Eu acho que tem muito mito envolvido também. Também, mas eu sempre tive algo que, tipo, tanto por causa dos meus estudos, que, tipo, se você for chamado pro exército, fica um pouquinho mais, você tem mais coisa pra fazer e tal, e, sei lá, na minha cabeça eu sempre tive um pouco isso de, exército talvez vá ser muito tempo da minha vida. Um atraso de vida. A ideia é que é tempo perdido. Exato. né? Não, mas olha só, Luca, eu acho que essa mentalidade de fazer tudo com pressa, ela também não é interessante. Por quê? Quanto mais maturidade você acaba tendo, para qualquer coisa na vida, tal, desde o relacionamento do Lu, né, aqui que a gente tá, né, não ia deixar de fora, né, meu amigo? Mas assim, para tudo é importante ter maturidade. Eu acho que o tempo que eu tive fora, porque eu tive que trancar a faculdade. Eu estava fazendo engenharia na FEI, eu tranquei a faculdade para poder servir o exército. Apesar de ser um passo atrás, né, você fala, pô, eu tô atrasando um ano de vida, né? Na verdade não foi muito ganho de experiência pessoal. O crescimento pessoal valeu a pena. Então, assim, aquela escolha, eu preciso escolher a faculdade que vai ser o meu destino da vida para sempre. Eu acho que não pode ser uma pressão tão grande só porque você e muitas pessoas fazem o vestibular e já escolhem. Algumas dão certo, mas muitas outras também não conseguem realmente seguir a carreira só porque escolheram lá no início, nesse momento que é importante. Né? Você estava falando do poder de persuasão, você vê o jeito que ele estrutura. Assim, é igual uma resposta de prova. Eu acho que não é interessante, especialmente por quê? Introdução, tópico frasal, desenvolvimento. Então, mas conclusão. Mas isso daí eu consegui na engenharia, porque a lógica da engenharia me ajudou muito no É direito. método pensamento né? metódico. E aí eu faço aquele pensamento lógico, né? Premissa maior, premissa menor e conclusão, que é muito importante. Então, a lógica das exatas me ajudou muito e me ajuda muito até hoje. Eu tenho uma e como você pergunta. disse, desculpa, só. Você falou isso faz total sentido quando você fala do amadurecimento, né? Então, talvez se você não fizesse a engenharia ali no exército, a sua escolha em relação a todo o seu futuro agora fosse diferente. Sim. Talvez a forma com que os caminhos que me apresentaram na vida... Porque assim, eu fui o primeiro advogado da minha família. E ser o primeiro é sempre ser diferente, né? Porque você vai abrir portas que ninguém abriu, ninguém te orientou. Eu lembro até, não sei, não é da época de vocês, a Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro e tal. Depois vocês vão pesquisar no Google lá. Assim, vai lá para a porta número 1, para a porta número 2 e tal. E assim, quando você tem uma orientação, você sabe que tem que ir para a porta número 3, né? Porque lá vai ter caminhos estruturados para você. Eu não tive essa vantagem, né? Eu fiz escola pública até entrar na faculdade, e aí na faculdade eu acabei descobrindo caminhos que muitas vezes eu abria lá, tomava tapa, isso, aquilo, fechavam na minha cara e tal, ia para outra porta, e assim foi indo. Então, esse atraso, a princípio, que é ter feito engenharia, ter feito exército, fez com que eu conseguisse talvez ter escolhas mais bem feitas, né? Mas muito embora a gente sempre tenha um imponderável, porque a gente não sabe como que é o futuro, né? Então, eu saí de engenharia, eu acho que eu seria um bom engenheiro, né? Eu estava caminhando para fazer engenharia química,
né? Eu seria um químico legal, louco, meu tal, Deus. fazendo Meu experimentos, tudo. Eu acho que eu seria professor também de engenharia, porque acho que ser docente está na minha veia. A gente já percebeu, a docência tá... É bem isso. Mas também no exército, eu poderia ter seguido a carreira militar. Só que eu também preferi ir para o direito e aí acabei Sim. me encontrando realmente. Porque é o que você falou, meu. A gente, como você bem disse, para nós três, daqui a 2 anos, a gente vai lá fazer a prova e a gente vai ter que escolher algum curso que Pra para vida alguns. inteira. Exato. Não, que Não, mas- parece ser para a vida Sim. inteira. Não, Acho mas que é uma baita É, uma então. decisão. Exato, Obrigado exato. Mas por vocês dizer não isso. podem ter medo de errar. Eu acho que assim, o errar faz parte, né? E você, enquanto você tem a possibilidade de errar, né? Porque todo mundo, claro, eu também tenho a possibilidade de errar ainda hoje, e eu mudei a minha carreira várias vezes ao longo do tempo. Você vê, hoje, há 12 anos, eu sou leiloeiro público, que é uma profissão que eu jamais nem sabia que existia quando eu entrei na faculdade, né? Então, quando eu pensei, eu vou ser advogado porque eu quero fazer justiça, eu quero ganhar causas, eu quero fazer sustentação oral, isso, aquilo, tal. Mas a vida vai caminhando para outros lados. Então, assim, a experiência que eu tive até hoje é positiva também para o que eu faço. Então, ainda que você entre num curso, qualquer que seja ele, e mude, queira mudar do decorrer, teus pais agora vão me matar, né? Eles vão ver, será que... Ó, já estou vendo teus pais falando, nossa, não ouvi ele e tal. Mas, assim, mudar a trajetória da vida faz parte também. Porque acho que, assim, a gente veio aqui, no mais das vezes, para ser feliz. Então, a gente tem que buscar a felicidade. E a felicidade não é só um fim, é um caminho que a gente percorre, que a gente escolhe percorrer. Então, isso faz parte. Mudar de caminhos também é importante, né? E você mudou, você comentou Ninguém agora, nunca você vai deixar passou eu como falar. se não fosse nada. Aqui, ó. Vocês Primeira dois vez que nunca você vão deixar eu interrompe. falar. Desculpa, é que eu tô real, muito envolvido Mas eu vou aqui. perguntar, tipo, isso. Porque, assim, até te parabenizar pela sua coragem de fazer essa troca de curso, porque tem muita gente que, como a gente falou, a gente vai escolher essa prova daqui a 2 anos, essa prova nada, a nossa profissão, daqui a 2 anos, e tem muita gente que escolhe e acaba não gostando, e aí não tem a coragem de mudar, a família não apoia. E você foi lá, mudou, fez uma grande escolha. Como é que foi pra sua família isso? Foi muito difícil? Olha, olha, minha família sempre me apoiou, né? Eu sempre tive um grande apoio. Aliás, os meus pais, meu pai, ele é grego, né? Daí por isso que muitos me chamam, porque meu nome é difícil, então me chamam de grego, então fiquem à vontade também. E aí ele veio da Grécia, só que ele só fez até a 7ª série, o equivalente à 7ª série na Grécia. Minha mãe é formada em pedagogia e tal, mas só que ela parou de trabalhar quando casou com meu pai, né? É aquela questão machista, meu pai falou, não, você não vai mais trabalhar, tal, vai cuidar da família. Só que uma coisa que eles sempre apoiaram foi a educação. Eles sempre fizeram com que a gente, eu e meus 2 irmãos, estudássemos o quanto fosse possível, ainda que eles não tivessem aquela orientação mais pontual, né? Mas isso foi muito importante nessa trajetória. Agora, por exemplo, quando eu mudei, até 2012 eu era advogado, né? Tinha escritório, e aí em 2012, e 2012 foi um ano fantástico, porque nasceu a minha filha, Sofia, né? Nasceu, eu entrei, olha, na semana que ela nasceu, foi a primeira semana que eu tive aula no doutorado, e também foi o ano que eu mudei de profissão para ser leiloeiro. Então foi um ano de muitas mudanças, né? É necessário coragem? Mas eu acho que a busca por perspectivas de vida, né, por melhoria, eu estava bem na advocacia, mas eu via mais projeção na minha carreira com relação à leiloaria, né, ser leiloeiro público. Mas também eu tinha uma segurança, porque como eu era professor, sempre fui professor, eu tinha o meu ganha-pão, né, o meu custo de vida estava garantido pelas aulas. Então eu poderia arriscar mais, Sim. né? Então, claro, com uma família, né, você tende a arriscar menos. Por isso que vocês, no começo, então, escolheu tudo, vocês ainda podem arriscar muito, né? Então, arrisquem, isso que é importante. Eu só queria, antes de continuar, pedir licença para pegar ali um papel higiênico que meu nariz está Cara, de novo. morrendo. Ai, meu Deus. Não, já acabou o papel higiênico aqui, né? Já acabou. Né? Pelo Já amor de Deus. devorou tudo cara- aqui. Desculpa, galera, que Então, tá difícil. falou do leilão. Eu tenho uma dúvida, porque eu não sei como é o trabalho de um leiloeiro público. Se falar de leilão, vem na minha cabeça aquele cara, 200 ali, 200, dole Do uma, martelinho, dole martelinho. duas. Você Sim, tem não, um martelinho? Eu tenho, é um malhete, é um martelinho, eu tenho Muito um martelinho legal. sim, tal. Assim, é uma profissão diferenciada,
né? São poucos, no Brasil são poucos leiloeiros que existem, né? E você tem aqui, o leiloeiro, ele tem uma fé pública que o Estado confere, tem uma lei de 1931, né? É um decreto-lei Ó o lá, bem professor aí. antiquíssimo mesmo, que vale até hoje, tal, e que regulamenta essa profissão e que nós somos intermediários na venda. Então, eu atuo principalmente no ramo dos leilões judiciais. Então, ações judiciais que vão gerar dívidas, então, vão acarretar penhoras, né, de imóveis, de veículos, de bens em geral. Eu sou nomeado pelo juiz para fazer essa venda. Então, eu faço uma análise jurídica da venda e faço a divulgação para que quem tenha interesse venha arrematar esses bens, imóveis, carros, barcos, qualquer que sejam que tenham sido penhorados naquele processo. Mas existem outras fontes de leilões, por exemplo, questão de seguradoras com relação a carros que são batidos, tal, que a seguradora fica com eles, financeira cujos carros não são, principalmente veículos que não são pagos, né, por quem compra, o banco retoma e faz leilão, né? Então são várias as fontes desses tipos de leilão que existem. Você que é professor, explicar para quem não sabe o que é penhorar. Ah, vamos lá. Então vamos imaginar uma situação fática. Vamos imaginar que alguém não pagou o aluguel que devia. Né? Eu não paguei o Não. Ô, Lucas, você não. Pô, Você não precisava se pagar assim, cara. Não, é só para dar um exemplo. tá ganhando mó grana aqui. Né? Mas assim, a pessoa não pagou o aluguel ou qualquer outra obrigação. Aí foi para o judiciário. No judiciário foi condenado a pagar um determinado valor. E aí vai atrás de bens da pessoa, porque a responsabilidade no nosso direito é uma responsabilidade patrimonial. Então, vamos atrás dos seus bens. Então, vou lá penhorar essa bicicleta sua aí, Luca. E aí o que acontece? Nesse processo, o que é a penhora? É um ato de constrição. Você não vai mais poder vender essa bicicleta. Quem vai vender agora, ou ela vai estar vinculada ao judiciário, àquele processo. Então vai ser avaliado e aí eu vou ser nomeado para fazer a venda dessa bicicleta ou qualquer outro bem que seja. Então é para pagamento de obrigações, de dívidas, quaisquer que sejam. Dívida trabalhista, dívida tributária, dívida alimentar, alimentos que não foram pagos, a pensão que não foi paga, aluguéis, condomínio, despesas condominiais. Quer dizer, são variadas as origens dessas dívidas que geram essa penhora para a venda do bem. Então vai para um órgão público judicial, é isso? No judiciário mesmo, poder judiciário. Então, tá. numa demanda, numa ação judicial, acontece tudo isso. Entendi. E quais são os mitos que você vê normalmente sobre leilão? Ah, tem vários, tem vários. Primeiro que os leilões, eles são grandes oportunidades de negócio, né? É possível ganhar muito dinheiro com leilões, mas precisa ter cuidados. Aliás, tudo que a gente faz, você precisa saber o que está fazendo. Então, quem quiser ter interesse com leilões precisa se interessar pela área, mas precisa estudar também essa área, que é importante. O segundo passo é também definir que tipo de investimento você quer fazer, porque você tem carros, você tem motos, você tem imóveis, né? Eu estou fazendo agora leilão de equipamentos de ginástica de uma academia que ficou devendo. Né? Então, tá lá penhorado as máquinas de supino, isso, aquilo, tal, eu vou lá fazer esse leilão. Então, assim, você tem oportunidades, mas precisa ser analisado muito bem, né, por quem tem interesse. Então, o conhecimento também da área é muito importante. Né? Então, agora, mito, vamos pensar, por exemplo, imóvel que está ocupado não vale a pena arrematar. Né? Até o Med, né, fez essa pergunta aqui, que é muito importante, porque você tem aquela situação, a pessoa parou de pagar o financiamento imobiliário do imóvel, ou eventualmente uma outra dívida, penhorou aquele imóvel, e aí vai a leilão, a pessoa que está lá, ela vai ter que sair. E se ela não sair por bem, infelizmente ela vai sair por mal, né? Vai ter uma ordem do juiz para tirá-la de lá. Então, um dos mitos mais relevantes, né? Mais fáceis de ser identificado é essa questão. Imóvel ocupado não vale a pena ser comprado em leilão. Vale a pena, mas com cuidados também. Claro. Cara, eu te tenho um desafio, que você não precisa responder agora, mas é que a gente tem um negócio que a gente faz aqui muitas vezes no nosso programa que chama Sessão Pipoca, que é o seguinte: é um filme, uma série, um livro, alguma coisa a ver com o que a gente está falando. Uma lei? Para você indicar para as pessoas lerem, verem, assistirem, sei lá, enfim, sobre, pode ser qualquer coisa que a gente falou de muita coisa, né? Direito,
Código do Consumidor, qualquer coisa assim. Pai você também, pensar. pode ser Se sobre você pais já e souber filhas. agora, exato. Se você já souber agora, já pode falar Tá, agora. não, Ou vamos vai lá, vamos encarar o pensando aí. desafio, né? Aham. Olha só, e fui pego de surpresa, né? O objetivo é esse, É né? assim mesmo. É esse É mesmo. assim mesmo. Olha só, tem um livro que eu li há alguns anos, que é do John Grisman, que é O Advogado. É um livro bem interessante, que relata uma história de um advogado que era corporativo, depois ele acabou indo para um escritório de assistência judiciária. Então, eu acho que é um livro bem interessante, principalmente para quem eventualmente pensa em seguir a área do direito, né? Então, esse seria. Agora, de filmes, nossa, temos vários. Eu gosto do Resgate do Soldado Ryan, que é um Ótimo filme filme, muito nunca vi. interessante. Não conheço. Tal, vale a pena ver, tal. Mas, assim, de bate-pronto, eu tenho Não, esses dois aqui arrasou. para falar. Não, e eu não sei se você já assistiu uma série que é de advocacia, que chama Suits. Ai, Que é é uma muito série que boa. tá super... E eu queria saber se é daquele jeito mesmo, que me parece Tem uma muito romantizada romantizado, ali. muito. Ah, olha, Ai, você vai pro acabar nosso com os meus sonhos. Olha só, o Brasil não tem nada a ver, tá? Então, assim, o que acontece? Quando a gente pensa, principalmente nos sistemas estrangeiros, né, de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, se bem que essa série foi rodada no Canadá, se eu não me engano, Sim. né? Mas só que ela transpassa nos Estados Unidos, né, em Nova York e tal. Eu assisti 2 vezes, né? Então eu nem gosto, né? Mas assim, ela não tem uma realidade nossa lá. Tá? É muita ficção mesmo, porque ela está mais ligada a uma questão corporativa de negócios do que propriamente do direito. Então lá o advogado, né, ele acaba muito mais assessorando negócios entre grandes corporações, tudo tal, e as soluções são muito rápidas, o que não acontece, né, com a frequência que a gente gostaria aqui no Brasil. Mas tem questões interessantes, por exemplo, questões de ações coletivas em alguns episódios que fazem com que a gente tenha a origem da nossa ação coletiva também é da class actions americana, então isso também tem algumas peculiaridades interessantes. Então, pra gente aqui do Brasil, de fato, foge um pouco do que é de Foge. verdade. É bem legal de se ver, Nossa, eu mas tô não é muito uma triste. realidade. Tá muito triste. Tô muito triste. Você pensa em direito? Eu acho uma área muito legal. Desculpa. Eu me, inter... eu me interesso muito, eu sei, porque assim, todo mundo sempre pergunta, o que você quer fazer quando você for fazer faculdade e tudo mais. Eu acho muito interessante falar sobre isso, ver série e tudo mais, eu penso muito. Sim. Eu acho que assim, essas experimentações que a gente pode ter, né, através de filmes, livros, conversar com pessoas, eu acho que o fato de vocês terem me trazido aqui é interessante para trazer alguns Sim. aspectos diferenciados, né, e eu já vi outros programas de vocês que vocês trazem alguns especialistas aqui que vão direcionar realmente um caminho. Então, acho que quanto mais você conseguir conhecer, né, Sim. eu lembro que antes de fazer os vestibulares, eu tinha, na época, era muito comum ter estudos para ver orientação de qual carreira você ia seguir. Orientação de Parecido carreira. com teste de vocação? Isso, é o teste vocacional, tinha um teste, né, que eram feitos e tal. Ainda hoje eles existem, eu acho que é interessante, porque no meu caso apareceu que eu me daria bem tanto em exatas como em humanas. Eu fiz engenharia em uma parte e depois fui fazer direito. Então, quer dizer, não errou tanto assim. Pô, mas ele te deu uma resposta ali meio ampla, né? Não, Você olhou pra resposta e falou, pô, Valeu, né? Não Obrigada. adiantou de... Obrigado. Mas assim, é só você que pode definir a tua vida e o teu futuro. Sim. Né? E eu acho que alguma coisa, em algum momento, vai despertar em você, Renata, o desejo de seguir uma carreira. E assim, por mais difícil que ela seja, né? Por exemplo, medicina, é muito difícil de conseguir passar no vestibular e tal, mas você tem que trilhar o seu caminho, se é isso mesmo que você define, ou qualquer outra que seja a área que você queira seguir. Sim. Sem dúvida. e eu acho que é isso, não tem muito como fugir dessa realidade que você falou, tem que testar, Tem às que vezes, testar, às tem vezes que não vai ver dar certo. sobre. E tudo bem. Não deu Tudo certo, bem, tudo não deu bem, certo. de Aham. boas, né? E tentar de novo, não desistir, acho que isso é o mais importante, você perceber que não é porque não deu certo da primeira vez que não vai dar da segunda, e se não der certo na segunda também não é por isso que não vai dar certo na terceira. Exatamente. Tem- Até Tentativa. porque a gente tem um exemplo aqui em pessoa de uma pessoa que tentou várias coisas, não tô falando que deu errado, né? Não tô querendo inferir isso de jeito Pelo nenhum. contrário, o cara
Exato. Eu fui tentar ali no exército, engenharia no exército. Tenente. Aí fui tentar no direito, pá, passei na prova. Foi tentar ser professor ali, tá dando aula no curso. Pois é. Pô, tá, é uma prova viva de que dá pra dar certo em várias coisas também. Então, acho que dá pra se acalmar, é uma escolha difícil, mas é possível. E Sim. também de que é importante ser feliz com você mesmo. Você foi tentando, até achar um lugar hoje que você está super confortável consigo mesmo, que você está feliz. E isso eu acho que para mim é o mais importante. E se aparecer eventualmente alguma outro caminho a seguir, Vamos lá, vamos abrir essa estudar porta. bem, né? É disciplina, e claro, você precisa ter, obviamente, sempre uma preparação, né? Não é, eu não entrei nessas de gaiato, né? Não fui lá, eu me preparei também para entrar. Então, acho que isso é importante, né? Você visualizar e preparar a tua mente para ter o alcance do sucesso que você almeja, né? Sim. Até porque se me falasse um ano atrás que eu estaria fazendo um podcast, eu não estaria acreditando. Eu não acreditaria nem há 3 meses atrás. Você vê. Realmente. O papo tá bom, mas a produção ali já tá me Mas já, cutucando, meu, já pô. tá me enchendo o saco pra acabar. Mas ó, isso só mostra que ainda tem muita coisa pra gente tratar aqui. Quem sabe um parte 2. Tá acabando esse aqui, mas não, Será um tipo, prazer. Parte 2, parece. parte 2. Seria um prazer pra gente. E queria só lembrar vocês que tem um programa novo todo sábado. Contramão, underline, o programa em todas as redes sociais, menos no YouTube, que é Contramão, underline, o programa real. Live dia E 21. Live dia 21 de dezembro. Talvez esse programa saia depois, mas não sei, enfim, não tem problema. Queria também pedir, se você quiser deixar rede social, não sei, qualquer coisa, se você quiser deixar. Uma última mensagem. Exato. Primeiro agradecer, foi uma honra, um prazer estar aqui. Luiz, obrigado. Luca, Renata, vocês são Obrigada. incríveis. É isso Eu aí. vi já alguns episódios do Contramão. E olha, é um programa de sucesso e muito importante. Acho que a galera deve estar curtindo bastante mesmo. E assim, eu acho que a mensagem final é ser feliz, né? Seja feliz. Busque a sua felicidade onde quer que ela esteja. Claro, sempre com responsabilidade, com disciplina, com aquela questão de buscar ser o melhor, a melhor que você pode ser. Acho que isso é importante. E vou deixar aqui minhas redes sociais também. Eu tô lá no Insta, no @alexandrides.prof. E eu tenho o meu site de leilões, que é o alexandridesleilões.com.br, e um site de cursos que é o alexandrides.prof. Né? Obrigado aí mais uma vez. Muito obrigada. Maravilha. Só temos a agradecer aqui. Obrigado, Como eu viu? já falei, cara, convence meu pai a comprar o Ah, chevette. vamos a gente lá vai no buscar leilão contigo, lá. com vamos comprar uma certeza. Ele e o Brasília. Chevette. Obrigado, viu? Obrigado Obrigada, mesmo. eu. Muito obrigado. Ô, cara, valeu, cara. Obrigadão. Yes.